Bem-vindos ao Casa Comum, o nosso encontro à quarta-feira com Mariana Verde da Silva e Eduardo Pacheco, bem-vindos. Vamos falar do tema que dominou os últimos 7 dias, basicamente desde a nossa última conversa. A atualidade nacional tem estado dominada pelo acidente do elevador da Glória. Aqui interessa-nos, uma semana depois, retomarmos a questão da responsabilidade política. Carlos Moedas já disse que não é preciso ir a eleições para apurar a responsabilidade política, o que quer dizer que o próprio já terá feito a sua avaliação em definitivo, uma vez que não é expectável que saia um novo relatório antes das eleições. Não lhe parece que Carlos Moedas tem gerido de forma oscilante a sua até própria comunicação em termos na reação ao acidente? Muito boa tarde. Não tem sido uma comunicação muito perfeita, vamos ser sinceros, nesta perspectiva. Primeiro, a resposta que foi dada por parte de todos os serviços públicos, de segurança, de saúde, de proteção civil, foi impecável. Infelizmente não se pôde salvar mais vidas, mas todas aquelas que poderiam ser salvas foram com todos os serviços, e acho que isso também deve ser realçado, porque tanto criticamos o Estado e às vezes o mau funcionamento do Estado, e aqui respondeu bem. Agora vamos para outra fase, que é as causas e se há responsabilidade política ou não por aquilo que aconteceu. E aí, eu sinceramente, eu acho que se deve aguardar o relatório definitivo para fazer esse apuramento. Que será depois das eleições. É isso é que é pena, sinceramente. É pena que eles precisem de 45 dias para fazer, ou que as eleições não sejam só daqui a 3 meses, para que o relatório viesse e pudessem ser apuradas. Porque imaginemos o seguinte, imaginemos que era um avião que tinha caído. Vai-se pedir de imediato a cabeça do ministro da tutela ou do primeiro-ministro, ou vamos apurar porque é que o avião caiu? Foi um raio, foi um mau tempo, foi um erro humano, foi a falta de manutenção, foi uma ave que foi sugada, porque estas diferentes causas potenciam a responsabilidade política de quem tutela a área, ou não, porque podia não ter nenhuma intervenção nessa matéria para as causas do acidente. E, portanto, essa responsabilidade política tem que ser preparada e assumida depois de termos o relatório, que infelizmente, por aquilo que se sabe, vai ocorrer depois das eleições. Por outro lado, aquilo que na minha perspectiva, o Presidente da Câmara devia ter de imediato, até naquela primeira entrevista que deu depois do que aconteceu, que se compreende por ter sido a primeira depois do fim do luto oficial em que a cidade de Lisboa mergulhou, devia, em vez de estar só a atacar o Partido Socialista ou a defender-se daqueles que pediam a sua demissão, apresentar de imediato medidas e ações, o que é que ia fazer. Se é o tal fundo de compensação para as vítimas, se é o inquérito a todas as infraestruturas, com ações. Revelou falta de liderança, Carlos Moedas? Eu penso que teria sido preferível ele avançar por esta via, mostrava liderança no processo, em vez de estar, por simplesmente, a reagir aos acontecimentos. Agora... E não ficou refém do que tinha dito sobre Fernando Medina, que é uma das principais linhas de crítica que lhe é feita? Tem sido essa, nomeadamente, por parte do Partido Socialista, sobretudo, essa a linha de atuação. Eu penso não dá razão ao Partido Socialista nisto, Eduardo Pacheco? Não dou, pelo seguinte. Darei, se no fim de tudo isto for identificado que houve erros por parte da autarquia ou da empresa municipal, que depende da autarquia, portanto não me interessa se é direta ou indireta, mas se houve atos, omissões ou negligência imputáveis, aí a responsabilidade política é retirada. Aí, ao ser retirada, o Presidente da Câmara, que é a entidade máxima, porque todas as competências, até nos vereadores, são competências delegadas do Presidente. E, portanto, a pessoa pode delegar a competência, mas não delega a responsabilidade. Mas então o Carlos Moedas não devia ter dito o que disse sobre Fernando Medina no caso dos dados que foram passados para a Embaixada Russa? Aí é diferente, sinceramente, repito, pelo seguinte. Já havia indicações claras que tinha havido um procedimento que depois, mais tarde, foi condenado e obrigando a Câmara a pagar 1 milhão de euros, mas que tinha havido um procedimento
ilegal por parte da autarquia e que portanto, da autarquia já estava e que havia responsáveis autárquicos por esse ato. Aliás, de um gabinete que não era um gabinete político, mas de um gabinete que até dependia diretamente do Presidente da Câmara. E, portanto, novamente, é o expoente máximo dessa entidade que tem que assumir essa responsabilidade e, por isso, ele pediu essa demissão. E o mesmo devia e deve ocorrer se ficar provado que também houve, novamente, erros, atos ou omissões por parte de qualquer serviço da autarquia ou da empresa municipal que depende da autarquia. Aí o Presidente da Câmara tem que assumir a sua responsabilidade até ao fim. Mas só que ainda não atingimos esta fase. E Carlos Moedas já tinha passado essa fase quando pediu a responsabilidade de Fernando Medina. Mariana Vieira da Silva, o Partido Socialista oficialmente não pede a demissão de Carlos Moedas, mas há várias pessoas dentro do Partido Socialista que assim o defendem. E, nomeadamente, tendo em conta a forma como também o próprio geriu e como não aplica a si, digamos que é uma das linhas de argumentação, aquilo que, no fundo, comentou em relação a Fernando Medina. Não seria mais fácil clarificar a posição de Carlos Moedas desde já? Bem, muito boa tarde. Dois temas distintos. Em primeiro lugar, nós estávamos juntos há uma semana quando se deu o acidente e desde então há sempre aquele tema de quais são as consequências políticas deste tipo de acidentes e é sempre muito difícil antecipá-las porque muitas vezes também é nestes momentos que os líderes se assumem e aparecem e mostram força. Aquilo que Carlos Moedas demonstrou durante a última semana foi uma total incapacidade de compreender quais as suas obrigações, o que é que se espera de um presidente de Câmara num momento difícil e a forma como todos nós, vida fora, também somos avaliados em função das nossas declarações e atuações anteriores. Este é um problema que agora se passa com Carlos Moedas, mas que eu acho que se vai passar, e já se passa também com Luís Montenegro e outros ministros, como Miguel Pinto Luz, que disse o que disse de Marta Temido e agora faz parte do governo como a Ministra da Saúde, que nunca assume as suas responsabilidades. Mas centremos-nos em Carlos Moedas. Mas sobre isso, deixe-me dizer que o Carlos Moedas argumenta que o que tinha que fazer como Presidente da Câmara era estar junto às famílias e não estar propriamente a responder a perguntas. Carlos Moedas, a primeira coisa que faz é ir a uma reunião de um órgão executivo ao qual não pertence e ao qual não acrescenta nada, que aliás não aprovou nenhuma medida nem nada em concreto sobre este caso, o Conselho de Ministros, em lugar de reunir o órgão executivo a que pertence e que é o titular da Carris e que é o órgão no qual as medidas que Carlos Moedas defende devem ser discutidas. Só há uma reunião de Câmara já nesta semana porque o PCP a pede. E, portanto, quando alguém preside uma autarquia e não reúne o seu executivo num momento de crise, isto diz tudo sobre a incapacidade de compreender. É claro que as dimensões religiosas, em alguns casos, funerais, todas as dimensões simbólicas são importantes, eu não as estou a desvalorizar, mas há um outro lado que é de assumir e de transmitir à cidade a segurança e também a informação, porque os órgãos executivos, por terem, no caso das autarquias, representação dos diferentes partidos, são importantes também para transmitir a informação. Carlos Moedas não tomou a decisão de reunir esse órgão executivo e quando ele reuniu, não por sua decisão, saiu da sala. E, portanto, ser líder não é só fazer as partes boas das coisas, é assumir a totalidade das responsabilidades. E não foi líder. E não foi líder. E, portanto, na minha perspectiva, o balanço que se faz desta semana é muito negativo para Carlos Moedas, que depois dedica-se àquilo que mais se dedica. Eu ouço muito agora muitos comentadores dizerem que este não é o Carlos Moedas que conhecem. Bom, eu lamento, mas este é o Carlos Moedas que preside a Câmara de Lisboa há praticamente 4 anos, porque esta que na campanha também inventou que tinham morrido 20 e tal pessoas em ciclovias e era falso, que sistematicamente se apropria de decisões que não foi ele que tomou e, portanto, esta relação com o combate político, que não me parece estar à altura do cargo que Carlos Moedas ocupa, é permanente e que tem o culminar de tudo isto ao
dizer de Jorge Coelho o contrário do que tinha dito há 4 anos, porque agora lhe dava jeito Ele diz dizer que tentou o contrário. elogiar Jorge Coelho. Não tentou, porque há 4 anos tinha dito que ele, mesmo antes de se saber se havia alguma responsabilidade direta, se tinha demitido, e agora veio dizer que ele só se tinha demitido por conhecer um relatório, facto que é falso. E, portanto, o Partido Socialista teve uma atitude completamente responsável neste processo e tem tido, e esse é o desespero de Carlos Moedas, que esperava que o Partido Socialista, nas pessoas que falam pelo Partido Socialista, o seu secretário-geral e neste caso a candidata à Câmara de Lisboa... Nem todos os dirigentes o Partido Socialista tem... mais mediáticos o têm a mesma opinião. O Partido Socialista tem um secretário-geral e neste caso tem uma candidata à Câmara numas eleições que são em breve e são estas as 2 pessoas que falam em nome do Partido Socialista, e quanto ao mais divergência no Partido Socialista ou no PSD, desde logo podíamos ter um programa diário sobre isso, elas existem, mas quem fala em nome do partido teve uma atitude completamente... Revê-se então na posição que o Partido Socialista tomou? Revejo-me por vários motivos, não é apenas porque nós ainda não temos toda a informação, é também porque há momentos em que aquilo que se espera é que os líderes tomem decisões sobre como é que nós vamos proceder daqui para a frente. Aguardamos os relatórios com serenidade. Agora, eu não posso deixar de dizer, eu fico muito surpreendida que os dirigentes do PSD ainda considerem, e neste caso o Duarte também, ainda considerem que é positiva a comparação com o caso de Fernando Medina em 2021. Nós estamos a comparar um acidente em que morreram 16 pessoas, num quadro que há de ser investigado, porque ainda não sabemos tudo, com um erro administrativo que deu lugar a uma multa e uma condenação da Câmara de Lisboa, com certeza, mas sem nenhuma consequência para ninguém. E, portanto, é preciso, porque mesmo a identificação das pessoas em causa, é preciso ter em conta que elas davam entrevistas diárias nas televisões nesse período. Mas eu não estou a desvalorizar o erro foi assumido, Fernando Medina pediu desculpa, a pessoa foi demitida. Agora, achar que beneficia uma comparação é um serviço puramente administrativo da Câmara de Lisboa, não é de nomeação política, aliás era dirigido por um dirigente do CDS nesse momento, e portanto nós não podemos comparar 2 situações com níveis de gravidade tão distintos. Quanto ao mais, também tenho pena que só conheçamos toda a realidade e, acima de tudo, que estejamos a viver numa fase em que agora já tinha havido 4 ou 5 acidentes, nunca se consegue confirmar, e esse é que é o contexto no qual eu acho que não devem ser pedidas responsabilidades políticas, com tanta desinformação ainda sobre o que se terá passado, não apenas neste caso, mas evidentemente que se tiverem existido outros incidentes já vamos a isso. No último ano, é claro que isso também é relevante. Pacheco, e, portanto, uma péssima semana para Carlos Moedas, não apenas enquanto Presidente de Lisboa, da Câmara de Lisboa, desse ponto de vista é péssima para todos. Foi um acidente terrível, com danos de vidas e simbólicos e para o sentimento da cidade muito significativos, mas também na sua afirmação de líder. Eduardo Pacheco, Carlos Moedas poderá pagar eleitoralmente de facto, com os dados conhecidos neste momento, este facto nas eleições de outubro ou não? Só um comentário prévio em relação à postura do Partido Socialista, porque efetivamente aquilo que deu para compreender é que havia, se não foi combinado, resultou bem, vamos dizer assim, o polícia bom e o polícia mau, em que de facto quer o Secretário-Geral, quer a candidata utilizaram uma linguagem perfeitamente aceitável e de puramente de responsabilidade, e mostrando elas próprias o sentido de responsabilidade, mas ao lado vários polícias maus, incluindo o líder parlamentar, a pedir praticamente a cabeça do Presidente da Câmara. Mas os portugueses já sabem que em política muitas vezes é isso que se faz. Quando alguém é candidato, passa uma mensagem positiva e deixa outros fazer o trabalho mais pesado para não afetar a sua imagem pública. É possível apontar essa contradição sem usar a palavra sicário. Eu não usei, como pode reparar, porque não são expressões que eu utilizo nem por regra nem exceção. Agora, em segundo lugar, pode ele ser responsabilizado ou não? Dá para perceber... Pode ter um impacto eleitoral. É isso, responsabilidade eleitoralmente. O Estado falhou, mais uma vez.
Quer dizer, as pessoas partem do princípio que quando utilizam um transporte público não têm uma tragédia. E neste momento as pessoas perguntam-se, ao irem a utilizar, se devem, se não devem, porque as pessoas, portanto, o Estado falhou e essa imagem passou para os cidadãos. Se o Estado falhou, alguém tem que se responsabilizar por isso. Precisamente, agora vamos ver se a responsabilidade pode ser assumida ou não pode ser assumida, porque, como disse, podem haver coisas que até não eram previsíveis. Imaginemos que tinha sido alguém com intenção a cortar aquela ligação. Não é, o grau de probabilidade é 0,1, mas vamos supor que tinha acontecido. Podemos voltar entre os rios. Houve um julgamento, por exemplo, pessoas que foram levadas a julgamento. julgamento. 2017. E, portanto, e agora também, com muitos que foram já encontrados e que estão... Mas no meio disso tudo há algumas decisões políticas. Mas para chegar, pode haver ou não responsabilidade eleitoral ou ser responsabilizado eleitoralmente. Vai depender agora, sobretudo, desta semana e da próxima semana. E do trabalho de ambos, da oposição e de Carlos Moedas. O que é que recomendaria que Carlos Moedas fizesse? Se passar a percepção, e nós já percebemos que uma percepção é mais importante às vezes que a realidade. Vimos isso, por exemplo, com os relatórios de segurança interna, que podem indicar que há uma diminuição da criminalidade, mas as pessoas têm uma percepção completamente diferente e como isso conta eleitoralmente. Ao contrário, também há uma mediatização de factos que não são verdadeiros. Conta eleitoralmente, como se viu nas últimas legislativas. Portanto, independentemente daquilo que dizem os relatórios, se passar uma percepção para a opinião pública, por incapacidade de Carlos Moedas e por eficácia da oposição, que há uma responsabilidade da autarquia por aquilo que aconteceu, não tenho dúvida nenhuma que ele será penalizado eleitoralmente. Portanto, agora vamos ver na próxima semana, nas próximas 2 semanas a situação ficará clarificada, se essa percepção passa ou não passa. Porque se Carlos Moedas, pelo contrário, foi por onde eu comecei hoje, aparecer com um conjunto de iniciativas para que situações, por um lado para compensar as vítimas, por outro para que situações similares não se repitam, identificando as causas reais e uma vontade férrea de atuar em todas as frentes para que isso não volte a acontecer. Se isso acontecer assim, pode até o acidente não vir a ser fatal do ponto de vista eleitoral. Mas há uma coisa que ficou claro, é que, de algum modo, relançou a campanha do Partido Socialista, que estava morta. A sensação que dava como cidadão, agora não é como apoiante de Carlos Moedas, era como cidadão, é que ainda não tinha encontrado o registro e estava desaparecido em combate. E, portanto, ganhou uma nova vida, e aí também há a responsabilidade de Carlos Moedas, porque ao apontar Alexandre Leitão, nomeadamente aquela entrevista, como uma grande adversária, deu-lhe o palco que Alexandre Leitão, e bem, também aproveita naturalmente. Mariana Vieira da Silva, isto terá ou não impacto nas eleições, na sua perspectiva? Bom, é sempre difícil saber o impacto destes casos, e se formos pela avaliação estatística, certamente poderíamos ver que no passado casos tiveram resultados eleitorais até positivos para os partidos que governavam. Mas o que me parece que aconteceu aqui é uma espécie de desmontar da imagem de Carlos Moedas. Carlos Moedas, naquela entrevista, não utiliza só a expressão sicários, ofensiva e completamente desajustada, não chama apenas nomes, nem vou repetir, tenho vergonha, a Alexandre Leitão, não evoca apenas a memória de Jorge Coelho, num sentido contrário ao que os factos que conhecemos demonstram. Também diz, por exemplo, fala de subidas nos orçamentos de manutenção da Carris, que na verdade não são verdadeiras, não são àquele nível e ainda por cima não aconteceram neste tipo de transporte que aqui está em causa e, portanto, quando nós olhamos, estou apenas a usar isto como exemplo, naturalmente, para os chamados fact-checkers, destroem completamente a narrativa de Carlos Moedas. E isso tem, quanto a mim, a crítica de Carlos Moedas, a ver com algo que, na verdade, Carlos Moedas sempre fez, se nós nos recordarmos do episódio da Pala, das Jornadas Mundiais da Juventude, que é sempre que é questionado sobre alguma coisa, parte para o ataque e parte para uma postura muito... e não percebeu que neste momento não tinha condições, não era aquilo que esperavam, que as pessoas esperavam de um Presidente de Câmara. E, portanto, eu acho que há uma espécie de desmoronar de algo de que Carlos Moedas beneficiava, uma boa imagem junto da sociedade civil, não sei se junto dos municípios lisboetas, mas mais geral,
que é sempre difícil depois de recuperar. Todos sabemos como é que estas coisas funcionam. Uma vez levantado um caso, uma não-verdade, uma mentira, há uma espécie de incentivo para a procura de outras, e é isso que me parece que estamos a ver. Cabe agora ao Partido Socialista liderar as soluções, aquilo que Moedas devia estar a fazer e não está. Já o fez na reunião desta semana de Câmara, apresentando um conjunto de medidas. A campanha não vai ser demasiado dominada por este tema? Julgo que não, se compreendermos que o tipo de coisas que aqui estamos a falar, há outras áreas da cidade de Lisboa que precisam de atenção. Agora falo nas dimensões de investimento e de salvaguarda de uma cidade que tem muito mais pessoas a movimentarem-se nela do que antigamente. Mas pronto, cá estamos. Uma coisa também me parece certa, é praticamente impossível num contexto eleitoral ter presidente de Câmara, mas também candidata, muitos minutos em canal aberto, e isso aconteceu. Isso de alguma maneira é uma nova fase desta campanha eleitoral. Tema europeu desta semana, o discurso do Estado da União, proferido pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta quarta-feira. Duarte, quais são as notas que retira das palavras da Presidente da Comissão Europeia? Três. Uma ainda relacionada com a segurança e com tudo o que se passa na Ucrânia e que alarga a todo o espaço europeu. E aquela pergunta que ela deixa que eu acho que deve ser replicada a cada europeu. Se temos estômago para lutar. Eu acho que porque é muito bonito falar, quer dizer palavras, mas perante a crise que se avizinha, como aquilo que está a acontecer na fronteira com a Polónia, se nós fechamos os olhos ou se assumimos as coisas de frente, percebendo que esse é um perigo real e não adianta tentar esconder para debaixo do tapete, e se temos estômago para lutar. Essa é uma nota. A segunda, a industrialização, em que, novamente, percebemos que um dos graves problemas, e que ficou evidente, nomeadamente quando foi o Covid, que percebemos que nem as máscaras que todos nós tínhamos que utilizar eram produzidas na Europa. E, portanto, a industrialização, que é fundamental se nós queremos voltar a ter peso e ter voz no mundo. E, finalmente, a questão também de Gaza, e todo um programa para a recuperação e para apoio. É importante sempre dizer que, independentemente daquilo que novamente da percepção e a realidade, a Europa é quem mais financiamento atribui em todas as ajudas humanitárias para Gaza. É o número 1 de longe de qualquer outro parceiro. E aquilo que propõe é fazer ainda mais da reconstrução, para que Gaza possa voltar a ser uma zona habitável, com um mínimo de dignidade, uma solução de 2 Estados, que é aquilo que todos nós defendemos na Europa. Vamos começar talvez aqui também a questão da Ucrânia, eventualmente a questão da segurança. Dominou muito aqui a intervenção do Ursula von der Leyen, Mariana, coincidentemente com esta entrada de drones russos pela Polónia. Talvez possa não ser tão... Enfim, eventualmente o discurso estava preparado, mas a verdade é que foi, como se dizem os ingleses, timely, foi mesmo no tempo. Sim, porque nós estamos perante uma daquelas situações onde parece que já antecipamos sempre os próximos passos. De facto, o peso do capítulo da defesa no discurso é muito significativo. Eu chamaria a atenção, ainda antes de responder diretamente à pergunta, para 2 outras coisas. Primeiro, o tempo que demorou, tendo demorado muito tempo, Úrsula responde aos críticos relativamente ao acordo das tarifas, e parece-me que o faz de uma forma bastante feliz, no sentido de ser bastante descritiva no qual era alternativa ou não. Porque foi muito criticada, não é? Foi muito criticada. E aqui também, acho. E depois uma segunda dimensão que queria destacar, que é uma espécie de praticamente quase ausência das dimensões sociais, que há 2-3 anos ocupavam muitas páginas deste tipo de discursos. Quando se aprovou o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, pareceu-me bastante mais frágil nessa dimensão. Mas levanta a questão uma promessa de acabar com a pobreza até 2050. Levanta, mas o Pilar Europeu dos Direitos Sociais tem muitas outras medidas e tem, acima de tudo, um peso no discurso que aqui me pareceu ausente. Mas, no fundo, é quase um discurso do tempo de guerra, muito mais centrado nessas dimensões.
Hoje conhecemos um novo passo naquilo que parece uma provocação direta ao artigo 5º e à capacidade da Europa reagir, que coloca uma pressão grande sobre os próximos passos. Hoje toda a gente foi muito clara no direito da Polónia a defender-se, mas essa não é a única questão para quem achava que com o acordo na Ucrânia o assunto Rússia podia estar encerrado. Não está, está em aberto e os planos de Putin são muito claros. Foi uma forma de testar a Europa? Parece que sim. A Europa e a NATO e a posição de Trump quanto a isso. E, portanto, os próximos dias serão intensos e sempre que o mundo fica à espera da reação de Donald Trump, normalmente não acaba bem. Só sublinhar, a propósito desta questão da Polónia, Duarte, que o que foi pedido foi o artigo 4º, que não é o 5º, que é um artigo de consulta, mas é o que geralmente precede, é o segundo passo mais complicado, digamos, desta resposta, não é? Deste ponto de vista, o que é que espera que aconteça agora após este incidente da Polónia? Em primeiro lugar, acho que o incidente da Polónia, mais do que um teste, é uma manifestação do que é que Putin não quer parar. Quer dizer, porque soma-se, nomeadamente, ao ataque ao edifício governamental em Kiev e ataques ao maior ataque com drones e mísseis de todos estes 3 anos e meio, como aconteceu esta semana, e, portanto, há aqui uma escalada que é para dizer, vocês conversem, mas vocês já percebem que eu não vou parar. E, portanto, mostra claramente essa intenção. E, portanto, se alguém ainda tinha dúvidas, é bom que as tenha perdido. Porque senão só vai parar quando sentir que a sua casa arder. E é bom que isso não chegue a esse nível. O artigo 4º obriga a consultas para que se esteja criado o ambiente e a testar a disponibilidade dos parceiros para a aplicação do artigo 5º. E eu acho que aqui vai ser já um teste à NATO, que tem que provar toda a solidariedade com a Polónia em todos os níveis. E isso não pode haver, novamente, hesitações. Porque se houver hesitações, é aquilo que também é mais um brinde que damos a Putin. Mas se houver uma hesitação norte-americana, o que é que a Europa pode fazer, Eduardo? Tem que ser a Europa a assegurar. Mas a Europa tem, quer dizer, mesmo que a NATO funcione só com o pilar europeu, é melhor do que não haver resposta nenhuma e a Rússia perceber que hoje foi à Polónia, amanhã pode ser à Letónia, porque a NATO não vai reagir. E tem que perceber. E já agora, há mais potências nucleares na Europa para além dos Estados Unidos. E, portanto, e se esses parceiros estiverem disponíveis para afirmar a solidariedade e fazer aquilo que é preciso em caso de ataque, os russos também pensarão 2 vezes. Duarte, acha que esteve bem a Ursula von der Leyen em relação à questão pós-acordo comercial com os Estados Unidos, a forma como se defendeu? Sim, eu acho que ela esteve bem. Quer dizer, nós, aliás, para repetir... Nós debatemos aqui este assunto. Não, debatemos aqui Quer José Luís Carneiro, eu lembro perfeitamente de ter feito essa referência, que quer José Luís Carneiro, quer o governo português, é o acordo possível. Quer dizer, o ideal era a situação que nós tínhamos, livre comércio, para quem acredita na globalização e no comércio internacional, como fonte de crescimento e de riqueza, de produção de riqueza. Não sendo possível, perante um cenário de catástrofe, foi o acordo possível. E eu acho que ela se defendeu bem, precisamente porque uma coisa é aquilo que se deseja, outra coisa é aquilo que é possível. Foi o acordo possível, foi a palavra de José Luís Carneiro que eu revi, porque eu acho que é realmente isso. E ela hoje defendeu-se bem porque explicou claramente para os críticos qual era a alternativa, para que as pessoas pesem na balança as duas alternativas e concluam se havia melhor. Porque se houvesse melhor, certamente, nem que tivesse que pedir desculpas. Mas a verdade é que ninguém apontou um caminho melhor. Mais 2 notas sobre o discurso, Mariana. Por um lado, Israel. Ursula von der Leyen tinha sido muito criticada pelas suas posições em relação a Israel. O que é que achou sobre a forma como ela se refere agora àquilo que Netanyahu está a fazer? E, por outro lado, se há aqui dúvidas em relação à matéria social, a verdade é que também anuncia
primeira Cimeira da União Europeia sobre Habitação, fala da necessidade de um preço justo para os produtos alimentares. Bom, do ponto de vista da indústria, fala da iniciativa para os carros acessíveis. Se calhar há aqui outros anúncios pelo meio que mereciam aqui alguma nota. Sim, bom, claramente foi o discurso mais assertivo de Ursula von der Leyen sobre o tema de Gaza, e desse ponto de vista parece-me que a União Europeia, nas suas instituições, começa a compreender aquilo que me parece que hoje é muito claro nas suas populações. Nós temos visto, e em Portugal essa tradição é menor, mas manifestações muito significativas em muitos países da Europa, e parece-me até agora que existe uma divergência entre esse sentimento da população europeia quanto a Gaza e aquilo que era mais verbalizado pelas instituições europeias. Como é que isso concretiza, nomeadamente em matérias comerciais, os discursos não dão para ver. Um bocadinho, ainda outros pontos que eu queria destacar, eu não vi nenhuma novidade na habitação desde a tomada de posse, ou seja, parece de facto a mesma linha, ela não desapareceu, mas não vejo novidades. E isso abre-nos aqui um caminho de dificuldade, que é quando o discurso, nós já temos uma grande distância entre as instituições europeias, muitas vezes, e a posição das populações e as suas preocupações com o dia-a-dia, mas quando ele ainda se afasta mais, porque, por exemplo, o peso das dimensões internacionais do discurso foram claramente superiores às dimensões mais relacionadas com o mercado interno e com a Europa em si, isso traz grandes riscos. Eu queria destacar duas áreas onde me parece que foi importante aquilo que Ursula von der Leyen hoje referiu: a ciência e as vacinas. A ciência numa clara demonstração de que a Europa pretende ocupar o espaço deixado vazio por outros, é esta a expressão, e isso é da maior importância, porque no momento em que as regras da imigração, por um lado, e o ataque às instituições universitárias, por outro, feitas na América, podem libertar alguns cientistas, é muito importante que a Europa tenha capacidade para os atrair. Isso pode ser decisivo para o resto da estratégia de industrialização, que me parece que ainda precisa de mais forças para o motor. E a segunda, relacionada com as vacinas, a de que a Europa está disponível para assumir a nível global as suas responsabilidades contra aqueles que, baseados na contra-informação, desistem. Portanto, duas mensagens muito claras que me parece corresponderem àquilo que é o pensamento das sociedades europeias sobre essas matérias, com manifestos, gritos e assobios da ala mais extrema-direita do Parlamento Europeu, mas em qualquer caso um ocupar de um papel nestes temas que são importantes, que são significativos, e julgo que a Europa precisa de poder liderar em algumas áreas. Nestas duas, que escolho como exemplo, são dois tópicos em que era de facto importante que a Europa assumisse essa posição. À medida que os Estados Unidos se retraem, se eu posso dizer assim, dos temas da modernidade, da ciência, dos factos, esse é um espaço que se abre e que também terá influência nas dimensões que me pareceram assim mais poéticas dos carros e da indústria, com muito pouca concretização. Duarte Israel, com von der Leyen a dizer que vai propor sanções contra os ministros extremistas, os colonos violentos, propôs suspensão parcial do acordo de associação em algumas questões. Vai até onde pode Ursula von der Leyen, depois das críticas que ouviu? Ou podia ir mais longe? Porventura podia ainda ir mais longe. Mas temos que ver o seguinte. Primeiro, é o consenso que é necessário obter. Não, diz que é difícil o consenso. Precisamente. Só para dar dois exemplos. Quer dizer, temos o governo espanhol, que é ou da Irlanda, que é o mais pró-Palestina. Ou, pelo contrário, o governo húngaro. Portanto, temos que compreender que encontrar aqui o meio termo não é de todo fácil, porque seria desejável até fosse mais longe. E mais longe, quer com todos os radicais israelitas que estão a provocar algo inaceitável do ponto de vista humanitário em Gaza, quer, novamente, com todos aqueles que ainda se andam a passear pelo mundo de dirigentes do Hamas, que mantém ainda dezenas de cidadãos israelitas reféns, e isso é completamente inaceitável para qualquer ser humano. Mas dizer o seguinte ainda, neste discurso ficou mais uma vez evidente que não significa que aquelas que são bandeiras
consensuais da Europa tenham sido abandonadas. É a força dos acontecimentos é que força a que outras ganhem projeção. O aspecto social da Europa, o querer a coesão social, o querer combater a pobreza, o combate às alterações climáticas e atingir metas ambientais, quer dizer, não foram abandonadas. Mas, claro, se há uma pandemia, é natural que a concentração seja no tratamento das questões de saúde, ter as vacinas e fazer com que a pandemia termine. Ou agora, quando estamos com uma situação de guerra, que se percebe que tudo isto só acontece se formos livres. E para implementar as outras metas que queremos e para manter a liberdade, temos que investir em defesa. Mas Ou para a ainda... extrema-direita não crescer dentro da própria Europa, também é preciso cuidar dessas dimensões. É verdade, não foram abandonadas, tem que se lhe dar importância. Mas é natural que perca o foco, nomeadamente mediático, porque há outras. Ou a questão do comércio internacional. Quer dizer, se estivéssemos em condições normais, o tempo, a energia gasta e a repercussão nas economias de um acordo comercial que não é bom, era ótimo, mas não estamos no mundo normal. Estamos neste mundo em que vivemos e, portanto, essas condicionantes acabam depois por influenciar a ação política da Comissão. Encontramos-nos para a semana. Fica por aqui o Casa Comum.